Em depoimento à CPI da Covid, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, atribui decisões ao Ministério da Saúde. Direto para Brasília, com Levi Guimarães. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chega pressionado ao dia em que vai depor a CPI da Covid no Senado. A oitiva, uma das mais aguardadas do colegiado, está prevista para as 9 da manhã. A gestão de Pazuello vem sendo apontada por ex-colegas de governo como a responsável pelas dificuldades que o Brasil vem passando na aquisição de vacinas e insumos. O vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, vê o general em situação difícil. O que está sendo feito pelo governo com o senhor Eduardo Pazuello é um ato de covardia. Ele está sendo abandonado e entregue aos leões, para somente ele ser o bode expiatório, pagar o preço. A pergunta ao senhor Eduardo Pazuello amanhã vai ser o seguinte: o senhor foi o único responsável por tudo isso? Por essa tragédia? No depoimento prestado à CPI nesta terça-feira, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, atribuiu ao Ministério da Saúde algumas das decisões mais controversas no combate à pandemia. Em resposta ao senador Alessandro Vieira, do Cidadania, o ex-chanceler negou que tenha sido contra a compra de vacinas pelo COVAX Facility. Ele disse que a quantidade de vacinas contratadas junto ao consórcio se deu graças à pasta da saúde. Que todas as ações ou omissões do Ministério de Relações Exteriores se deu por orientação técnica do Ministério da Saúde, é isso? O Ministério das Relações Exteriores sempre atuou a partir de uma coordenação nessa área do Ministério da Saúde. A escolha pelo percentual de vacinas da COVAX se deu por orientação técnica do Ministério da Saúde? Sim. Ernesto Araújo nega que tenha promovido atritos com a China. Questionado se declarações do governo brasileiro contra o país asiático atrapalharam a chegada de vacinas, o ex-ministro rebateu. Eu jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com nossos objetivos, mas que não era uma política de alinhamento automático, como se diz, com os Estados Unidos, nem uma política anti-multilateral, ficou claro isso na nossa participação na COVAX, e nem uma política de enfrentamento com a China. O presidente da CPI pediu a palavra e alertou o ex-ministro das Relações Exteriores de que ele estava falando sob juramento. O senador Omar Aziz citou, inclusive, artigos e postagens de Ernesto Araújo. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus, na minha análise pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. O ex-ministro das Relações Exteriores negou estar faltando com a verdade e argumentou que fez uma simples referência ao autor marxista Slavoj Žižek, que apontava a oportunidade para um suposto vírus ideológico. O ex-chanceler admite que o Itamaraty buscou insumos para a produção da hidroxicloroquina, com a participação do presidente Jair Bolsonaro nas negociações. Ernesto Araújo alega, no entanto, que ainda não existiam detalhes sobre a eficácia do medicamento contra o coronavírus. Naquele momento, em março, havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina. E, em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado, mas a Índia, justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações. Ernesto Araújo também foi questionado sobre a recusa do governo de ter comprado a vacina da Pfizer no ano passado. Ele relata que não comunicou Jair Bolsonaro sobre a carta da empresa, pois presumiu que o presidente já sabia. E revela que só em fevereiro, Bolsonaro falou sobre comprar o imunizante. Eu não me recordo de
reuniões onde se falasse especificamente, olha, vamos comprar tal vacina ou não vamos comprar tal vacina. Agora, com uma exceção, uma reunião em março, se não me engano, ou final de fevereiro, onde se decidiu que o presidente faria um contato com o presidente da Pfizer para a obtenção da vacina da Pfizer. Que mês? Que mês foi? Creio que fevereiro. De 2020? Não, de 2021. Ao longo das 7 horas de audiência, Ernesto Araújo ouviu críticas de senadores não governistas. Desafeta do ex-ministro, Cátia Abreu, do PP, criticou a atuação dele. Muitas pessoas dizem que bajulação a China. Eu quero bajular qualquer país que tiver vacina para o meu povo brasileiro. Eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pisem em cima de mim para que tragam vacina. Não tenho o menor orgulho e nessa hora não tem ideologia. Nessa hora não tem a sua vontade própria. O senhor estava lá como servidor do Estado brasileiro, recebendo para isso, para defender os direitos dos brasileiros e não a sua posição ideológica. Já para o senador Marcos Rogério, do DEM, não foi comprovado nenhum delito por parte do ex-chanceler. Do ponto de vista daquilo que o ministro trouxe, não coloca nenhum comprometimento, não apresenta nenhuma evidência, a oposição não conseguiu arrancar do ministro nenhuma evidência que demonstre que o governo tenha operado para dificultar. Muito pelo contrário, o governo correu atrás, buscou fazer com que o Brasil tivesse acesso aos modelos mais avançados de vacina no mundo. A secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, viu negado o pedido feito ao Supremo Tribunal Federal para poder deixar de responder a perguntas que possam produzir provas contra si. Ela vai depor a CPI na quinta-feira. Mayra ficou conhecida por defender o uso da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19. De Brasília, Levi Guimarães.